provocada por refluxo, tá? Por refluxo, e acabou levando ao desgaste prematuro dessa dentição, né? Então, nós podemos observar toda a superfície vestibular já removida, a superfície oclusal posterior já com dentina exposta, o que começa a levar ao colapso dessa dentição. Então, o Peter Dawson, ele escreve no livro dele sobre doença oclusal. É uma doença caracterizada ou provocada por bruxismo, por corrosão química ácida, ou alimentar, ou refluxo, exposição da dentina oclusal em alguns dentes, perda da dimensão vertical e perda principalmente de desocluir. Esse desgaste prematuro leva à perda da proteção das guias anteriores e do canino. Então, o que acontece? Esse paciente entra num ciclo vicioso e a dentição acaba sendo destruída muito precocemente, como a gente pode observar na clínica do dia a dia aí. Então, Peter Dawson escreve, doença oclusal. Você sabe que ela vai destruir todos os dentes, sendo só uma questão de tempo. Então, minha pergunta é, uma vez esse paciente se apresentando no consultório, por que não intervir? Por que não paralisar essa doença? É óbvio que nós vamos ter que tratar diversos aspectos dela, que não é o caso hoje da apresentação, como o refluxo, como o hábito alimentar, como controlar o bruxismo, mas enfim, eu vou mostrar aqui a intervenção dentária que nós vamos fazer. Então, antigamente, um paciente desse, quando se apresentava no consultório, a primeira coisa que nós pensávamos era fazer cerâmica em todos os dentes. Há muito tempo atrás, quando fiz a graduação, provavelmente era canal, né, em quase todos os dentes, núcleo metálico, restaurações metalocerâmicas. Depois, com a evolução aí dos materiais, da adesão, passou-se a trabalhar de forma um pouco mais conservativa, principalmente com cerâmicas do tipo de silicato de lítio, que mesmo assim requerem preparo. Eixos de inserção e espessuras mínimas são necessárias para que nós possamos trabalhar com cerâmicas. Então, quando a gente pensa em cerâmica, a gente entende a frase do Pablo Picasso, que todo ato de criação, antes de tudo, nós precisamos destruir. É isso que acontecia, a gente precisava destruir um dente já destruído para poder reabilitar. Isso soa um paradoxo. Entretanto, com resina composta, essa frase do Pablo Picasso cai por terra. Por quê? Com resina composta, não é necessário destruir o dente. Não é necessário nem mesmo fazer preparos. Porque num caso desse, que já houve uma destruição dentária, simplesmente nós precisamos recuperar as estruturas que foram perdidas de forma aditiva. Então, mais um ponto interessante para se trabalhar com resina composta. E eu aqui, então, estabeleci um protocolo de reabilitação de casos complexos em 9 passos. Então, o primeiro passo sempre é fazer um diagnóstico por meio de articulador semiajustável em posição de relação cêntrica. Tenho certeza que todos vocês aprenderam a fazer isso na graduação, viram sobre articulador, viram sobre posicionamento mandibular, e aí que vai entrar esses conceitos, né? Então, nós fazemos o enceramento diagnóstico, aí nós vamos decidir se é em RC ou em MH, fazemos um mock-up, que é um test drive desse enceramento, avaliamos a resposta do paciente, tanto sobre o aspecto fonético, estético, muscular e articular, fazemos, entre aspas, o preparo ou o resin coating IDS e registro maxilar, nós vamos explicar. Fazemos a confecção artesanal das resinas posteriores, a cimentação das resinas posteriores, depois nós fazemos diretamente na boca as resinas anteriores e, por fim, controlamos o paciente com uma placa oclusal. Então, a primeira coisa, fazer o diagnóstico em articulador semiajustável em relação cêntrica. Como nós fazemos isso? Simples, com gig, diversos trabalhos, existem diversas maneiras, existem todos os caminhos que levam a Roma, né? É o ditado. Então, eu particularmente sou acostumado a trabalhar com gig de Lucia,
E eu faço o gig de lute, aprendi a fazer na graduação com resina acrílica, mas eu faço com Godiva, porque com a Godiva eu consigo fazer em 20 segundos um gig de lute. Então, eu reposiciono, eu desprogramo essa mandíbula com gig de lútea, faço o meu registro intermaxilar, aqui usando um material muito simples, que é cera, nada sofisticado. Faço a montagem no articulador, né? Então, esse trabalho aqui mostra que o gig de lútea ele é um dispositivo efetivo para fazer a desprogramação neuromuscular. Monto o meu caso em articulador usando o arco facial. Só vou fazer um parênteses, pessoal, da graduação. O arco facial, olha que eu trabalho com odontologia digital faz 12 anos. Para mim, é um dos poucos dispositivos que eu conheço, barato, fácil de utilizar, que faz a transferência da posição da maxila em relação à base do crânio. O que é isso clinicamente, gente? Pessoal, se a maxila ela tem uma inclinação para frente, se essa maxila ela está descompensada, inclinada, ou se essa maxila ela está girada por uma falta de perda de dente durante o desenvolvimento dela, ela girou para um lado ou para o outro, você só vai conseguir transferir essas posições para a sua bancada de trabalho através do arco facial. Tá? Então, o arco facial é muito bom. Eu tenho certeza que todos vocês devem ter o arco facial aí. Ele é muito bom de ser utilizado. Eu, particularmente, compro arcos faciais e articuladores dos alunos de graduação, porque eles acham que não vão usar isso. E usa, gente. Eu uso todo dia isso na clínica. Material muito simples, barato e que todos têm. Monto o meu caso em articulador semi-ajustável. E aí a gente tem que ter uma série de cuidados na montagem, na vasagem do gesso. Se você não usar um gesso zero arte, um gesso que não distorce, você vai ter uma série de problemas aí, né? E aí a gente consegue, então, visualizar nesse slide o quê? A montagem em relação cêntrica e a montagem em MI. Professor, o que é isso? É o seguinte, a montagem ela foi feita em RC. O que é essa posição? É uma posição mais neutra, mais estável, onde os pontos os dentes não encostam. E essa posição, ela é uma posição um pouquinho mais retrusiva da mandíbula. Então, vocês podem observar que a dentição, olha meu mouse aqui, ela abre, ela abriu. A boca, a mandíbula, ela abriu, já criando um espaço interoclusal interessante, que talvez é o espaço que eu precisava. Tá? E aqui, quando você destrava o articulador, a montagem RC ela te dá essa vantagem, você consegue fazer o quê? O movimento de RC para MI. Então, o paciente faz esse movimento durante a mastigação e a deglutição. Olha, ele vai para RC, que é geralmente o momento em que ele deglute, e vai para MI na hora que ele morde, na hora que ele encosta os dentes. Então, em MI, eu não tenho espaço para reabilitar. Eu vou ter que desgastar dente aqui para poder fazer reabilitação, coisa que eu não quero porque o dente já está desgastado. Agora, em RC, olha essa posição, abre-se um espaço interessante onde eu até descruzo a mordida da frente que está topo a topo. Então, só no posicionamento mandibular eu já consegui resolver um problema aqui, que era a falta de espaço. Então, é óbvio que nessa condição eu optei por fazer a reabilitação em relação cêntrica. Por exemplo, quando que eu faria uma reabilitação em MIH? Principalmente em paciente classe 2, esse espaço aqui anterior fica muito amplo, acentua a discrepância horizontal. E aí, às vezes, eu opto por trabalhar em MIH, que não tem problema nenhum, desde que você faça o ajuste depois retrusivo em RC, porque dá interferência, dá pontos de contatos prematuros aí, tá? Não sei se deu para explicar, mas enfim. Então, nesse espaço que eu criei, eu faço o meu enceramento anterior com o objetivo estético e funcional. Funcional no que sentido? Criar guias de desoclusão. O dente ele precisa, o sistema
estomatognático precisa de guia de desoclusão para proteger a dentição. Então, isso é o meu objetivo aqui no enceramento. Tá? E aí, o que eu preciso fazer agora? Transferir esse meu projeto para a cavidade bucal. Existem diversas maneiras de se fazer isso. Mocap com bisacrílica, mocap com resina acrílica, e por aí vai. Enfim, uma maneira que eu tenho utilizado ultimamente, que é uma maneira legal, muito precisa, permite o paciente ficar com o provisório muito tempo na boca, é o mocap funcional de resina flow injetada. Como é que nós fazemos isso? Vou dar um spoiler dos nossos cursos. Nós fazemos uma muralha, aqui ó, em silicona de laboratório, aplicamos uma plaquinha de PVC aqui, acho que, se eu não me engano, de acetato de 1,5 mm, que ela é mais rígida. Será que eu estou com o meu pincel ativado aqui? Não, não. Eu estou Professor, suspeitando disso, professor. o senhor tem aí como opção bloquear os outros usuários de poder fazer anotações na tela. Ah, peraí. Eu imagino que tem faço? algum participante que inadvertidamente esteja fazendo anotações. O senhor vai aqui em onde Desabilitar compartilha a tela, anotações. Ok, tem More e aí bloquear anotações. desabilitei. Joia. Mas Aí, se o aí, senhor como quiser é que apagar, aí o senhor pode apagar as anotações já feitas também. eu apago? No anotar? Eu imagino que esteja em anotar aí, porque o senhor apagou no começo as anotações Marcou iniciais. perfeito. Pronto, ok. Bom, e aí então a gente faz esse PVC, é as coisas que acontecem online, né? Vamos lá. Aí eu faço um recorte dessa muralha, ok? Coloco lá o meu PVC de novo e aplico uma silicona translúcida, uma silicona transparente, ok? Faço perfurações pela palatina nessa silicona que permitam eu inserir aqui o bico de uma seringa flow, de uma resina flow. Levo para a boca, então nós observamos o aumento aqui, já que nós realizamos, e faço aplicação desse material. Então, eu geralmente coloco um pouquinho de aço em alguns pontos, aplico um adesivo universal, depois eu faço a injeção dessa resina e o acabamento. O vídeo está rodando, né? Assim. Então, olha aqui, para vocês observarem, né? A gente vai injetando essa resina flow, então ela vai preenchendo ali o espaço criado pelo enceramento, que é o espaço negativo do molde. Tá? Pode-se fazer dente a dente, pode-se fazer tudo uma vez e cortar. Como é provisório rápido, aqui eu fiz tudo de uma vez e cortei. Se fosse fazer um provisório aí de meses, né, eu faria individualmente, porque o acabamento é um pouquinho melhor. Aí faz a segmentação com uma serrinha e o provisório ali está finalizado. Faz no inferior também. E nós temos o que então? Nós temos, através desse provisório, desse mocap funcional injetado, nós temos a reabilitação do segmento anterior. Eu não fiz no posterior, gente, só no anterior. Porque o anterior me permite reposicionar a maxila em relação cêntrica, que é a posição que eu determinei, me permite avaliar a guia anterior e as guias do canino. E é isso que eu quero no meu trabalho. Feito isso, pessoal, eu não coloco nada nos dentes posteriores, tá bom? Deixo eles sem contato. Você pode colocar, eventualmente, uma bolinha de resina para o dente não destruir. E faço uma avaliação de 5 a 14 dias. Né? Então, olha aqui. O espaço que eu criei com aumento de dimensão vertical só fazendo o mocap nos dentes anteriores. Então, até 14 dias eu posso deixar assim.
mas geralmente eu trabalho em uma semana, onde eu vou fazer a avaliação da resposta estética, fonética, muscular e articular. Quase 98% dos casos não tem problema, porque muscular e articular é muito difícil dar algum problema nisso. Muito, 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 muito difícil. Questão que pega um pouquinho a estética e a fonética às vezes, tá? Então, aqui pré e pós mocap funcional. Por que que muscular e articular não dá problema? Porque os trabalhos mais recentes na área de DTM mostram que alterações oclusais, elas não têm muito impacto na articulação nem na musculação. Tá? Alterações oclusais não tratam DTM também, não tratam disfunção mandibular. Os trabalhos do Daniele Manfredini mostram com muita propriedade isso, não só o trabalho dele, mas de uma série de outras pessoas. Alterações oclusais não provocam DTM ou bruxismo. Presença de DTM é contraindicação absoluta para tratamento reabilitador, ou seja, o paciente tem dor, se o paciente tem um estado de bucal desse associado à dor, não é o momento de se fazer tratamento reabilitador. Primeiro, você vai precisar controlar sua DTM, fazer um bom diagnóstico, se é muscular ou articular, se é periférica, se é central, antes de intervir na boca do paciente, tá? E tratamento oclusal, como reabilitação oral ou cirurgia, não apresenta base científica para tratamento de DTM. Ou seja, se o paciente vem com dor e você fala que você vai mexer ali a reabilitação, ou a ortodontia, ou a cirurgia vai resolver a dor dele, não tem base científica de estudo nível A para suportar essa afirmação. Feito isso, então, depois desses 14 dias de adaptação, chega um momento em que a gente faz o preparo dentário, se for o caso, ou faz a proteção da dentina, né? No caso, nós fizemos aqui somente a proteção da dentina com o resin coating ou o IDS. O que vem a ser o resin coating ou o IDS? O IDS, que é o selamento dentinário imediato, ele foi é um negócio muito antigo, gente. É antes de eu me formar, antes de eu entrar na faculdade esse negócio. Só que agora está na moda em função das redes sociais e foi o Pashley que criou isso daí em 1992. E o Pascal Mani, em 2005, tornou isso mais conhecido. Que vem a ser isso? Vem a ser o selamento ou a hibridização da dentina imediatamente após o término do preparo dentário. O que acontece quando você faz o preparo dentário? Você cria uma smear layer, e se você não hibridizar a dentina nesse momento, e você moldar, você colocar provisório, essa smear layer fica extremamente contaminada e interfere brutalmente na adesão final do seu trabalho. Quando a gente fazia trabalhos baseados em retenção mecânica com fosfato, isso não importava muito. Porém, quando a gente trabalha com adesão, nós queremos trabalhar com a otimização dessa adesão, então a gente obrigatoriamente precisa fazer uso dessa técnica. Tá? E essa técnica é muito simples, você pode usar dois sistemas adesivos, ou um sistema convencional 3-passo, que é o OptiBond FL, que chama IDS, ou você pode usar um adesivo autocondicionante. Você não vai atacar a dentina, que chama-se resin coating, tá? Eu vou explicar já a seguir. Então, o IDS, você faz o preparo, você faz o ataque às dentinas, você faz clorexidina, passa o primer, adesivo, fotopolimeriza, bloqueia o oxigênio com glicerina, tira o monômero não polimerizado com bolinha de algodão, remove o adesivo da margem de esmalte e faz a sua moldagem. O que aconteceu? A parte crítica na adesão desse substrato, você já resolveu agora, imediatamente após o momento em que você preparou o dente. Então, isso está lindo, está perfeito, está blindado. A gente costuma falar que você blindou a dentina. Não dá sensibilidade, não tem contaminação dos túbulos. E quando você for cimentar, você vai tratar tudo como se fosse esmalte, porque já está hibridizada a dentina. Então, aqui, ó, só um exemplo, né, de como nós fazemos isso. Trabalhamos, preparamos o dente, fazemos o trabalho no sistema adesivo e como fica depois que você terminar o IDS. Então, você, vamos entre aspas, invernizou aí a sua dentina.
E o resin coating nada mais é o mesmo objetivo, o mesmo propósito, porém foi preconizado pelos japoneses, pelo Jai Soria Itagami, em 2003. E nós utilizamos aqui, então, diferentemente do Immediate Dental Sealing, nós utilizamos um adesivo autocondicionante associado à aplicação de uma resina flow em fina camada. A única diferença é essa. Tá? Então, o trabalho aqui do Pascal Mani demonstra a perda da adesão se você não fizer o resin coating ou o Immediate Dental Sealing. Então, olha isso daqui, o controle ou do processo adesivo é 55, por volta de 55 em ambos os grupos, tanto do Clearfield como do OptiBond. IDS 2, 7, 12 semanas, o OptiBond se manteve, ó. Às vezes até aumentou, mas não é significativo. E o Clearfield também se manteve. Caiu um pouquinho nas 12 semanas, porque aqui ele não colocou resina flow, e o Clearfield ele é um adesivo com menos carga que o OptiBond, então provavelmente deve ter detonado um pouquinho, estragado um pouquinho pela falta de carga. Mas olha isso aqui, ó, o DDS, que é o delayed, ou seja, o selamento tardio, ou seja, na hora de fazer a cimentação, olha a brutalidade. De 55 cai para 11 e de 54 cai para 2, para 1,8. Então, olha a perda de adesão que você tem no substrato se você não fizer isso. No caso do Clearfield, é só 1.500% a menos. Então, é muita perda. Tá? Por quê? A smear layer se contamina demais se você não selar ela. Tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês trabalhem é fazer o resin coating ou IDS. Todo mundo tem adesivo aí, não vai custar nada para ninguém e olha o ganho que você tem em relação à adesão. Então, aqui um videozinho, espero que passe. Eu gosto muito do resin coating, tá? Eu prefiro trabalhar com o autocondicionante na dentina. Então, a primeira coisa que nós removemos ali, a restauração antiga, é fazer a evidenciação de tecido desmineralizado, para que nós possamos remover, fazer a remoção seletiva de cárie. Tem trabalhos muito interessantes do David Aleman a respeito disso, sugiro vocês lerem. Quem quiser mandar para mim direct no Instagram, pode mandar, que eu mando a literatura para vocês. Depois nós fazemos também o jateamento com óxido de alumínio, é uma das maneiras de se otimizar a adesão na dentina, se elevar um patamar otimizado, é isso que nós queremos, aquele número de 50 megapascal. Então, isso diminui a camada da smear layer, isso limpa bem o esmalte, limpa bem a dentina. Nós fazemos também a aplicação aqui do ácido, né? Mas aí na técnica seletiva, somente em esmalte, porque o ácido ele interfere na adesão de um autocondicionante. Aplicamos um pouco de clorexidina nisso daí. Eu uso clorexidina porque a clorexidina desativa, ela inibe a ativação de metaloproteinase. Depois aplicamos, sequencialmente, após evaporar a clorexidina, o primer. O primer do OptiBond precisa esfregar ativamente, porque você vai querer que ele interaja com a smear layer. Após isso, a gente precisa evaporar muito o primer, porque ele tem água, e o adesivo que nós estamos colocando nesse momento é hidrofóbico, ele não vai com água, também deve ser aplicado de forma ativa, deve-se evaporar o solvente do adesivo. Se você vai colocar resina, depois a resina não está grudando no adesivo, significa que você não evaporou bem o solvente. E por final, nós colocamos uma camada bem fina, menos de 0,5 milímetro, de resina flow. No caso aí, eu estou usando uma resina flow de alta carga, uma resina Clearfield APX Flow. Fotopolimerizamos, fazemos o bloqueio da camada inibida por oxigênio com glicerina e removemos o excesso de monômero com bolinha de algodão. Então, o caso ele fica assim, né? A foto mostra bem, existe aqui uma fina camada de resina flow e a sua dentina já está hibridizada, já o calcanhar de Aquiles já foi resolvido aqui.
Posteriormente a isso, então, passamos ao registro intermaxilar. Essa aqui realmente é o passo mais onde se ocorre maior quantidade de erro, porque fazer o registro intermaxilar de uma extremidade que não tem contenção, que é nesse caso, é difícil. Se você fizer com cera, com silicona, com qualquer outra coisa, vai dar ajuste na prótese, porque tem uma certa margem de erro. Você pode diminuir esse erro fazendo o registro com o scanner. Essa é uma grande vantagem do scanner, é que o registro é muito bom. E aí você faz a impressão desses modelos com trava e monta no articulador. Então, a dimensão vertical e o registro fica perfeita a reprodução na sua bancada. Foi o que nós fizemos aqui. Montamos no articulador, o modelo impresso, removi as travinhas que tem, né, para manter essa posição. Então, aquilo que estava na boca, eu consigo reproduzir na minha bancada, tá? Para poder realizar aqui, então, a confecção das minhas tabletop, das minhas overlay em resina composta. Totalmente aditivo, que é o que nós vamos fazer agora. Como nós fazemos isso? Tá? Nós fazemos isso através, manualmente, uma por uma, fazendo a escultura morfológica e funcional das resinas, checando elas, né? Sempre batendo no articulador uma por uma, de tal maneira que a gente consiga gerar a oclusão e a estabilização daquele novo aumento de dimensão vertical através do segmento posterior. Então, são resinas feitas manualmente, tá? Bem simples, nada sofisticado, apenas eu faço, como mostra o vídeo aqui, eu crio vertentes, então eu trabalho fazendo as vertentes corretas e o sulco principal, né? Trabalho sempre com o compasso oclusal, onde eu consigo determinar aí os sulcos de balanceio, os sulcos de lateralidade, os sulcos de protusão, que são os sulcos principais que nós precisamos fazer numa peça indireta ou direta, né? Aqui, de forma bem simples, nada sofisticado, nós fazemos os sulcos principais, tá? E vamos trabalhar também fazendo os sulcos ou as áreas de escapes, né, secundárias, para que não haja interferência nos movimentos mandibulares oclusais de mastigação. Então, só mostrando aqui como nós não temos uso de absolutamente nada de tecnologia, apenas resina e um condensador. O que é legal da resina, gente? É um material mais democrático que existe. Sabe por quê, gente? Sabe o quanto que eu gastei para fazer essa reabilitação oral? Não passou de R$400. Então, é um material que você pode oferecer para o seu paciente, que ele vai poder pagar, né? Ele vai poder pagar. Diferente, se eu fizer isso de cerâmica, dá só de material de laboratório e dá mais de R$10.000. Se eu põe R$600 cada cerâmica fresada, fica muitas vezes inviável para a maioria da população brasileira. E aí, fazendo a finalização, microbrush, dando aquela estilizadinha, um pouquinho mais bonita, tá? E aí, feito isso, a gente polimeriza essas pecinhas e eu faço o tratamento térmico, né? O que é o tratamento térmico? Eu vou otimizar a polimerização. Tem duas maneiras de fazer o tratamento térmico de peça indireta. Ou no micro-ondas, a gente coloca aí uns 3, 4 minutos no descongelar, que é uma potência de 350 watts, ou coloco dentro da autoclave e faço um ciclo regular. Isso faz com que o nível de conversão de monômero em polímero aumente, o nível de dureza também aumente, então a sua resina ela acaba ficando um pouco mais resistente. Feito isso, então vamos para a cimentação. Eu, basicamente, sou adepto ao isolamento absoluto, então tudo eu faço com isolamento absoluto, não tem segredo nenhum aí, é só você usar uma borracha de espessura média,
Você vai evitar totalmente contaminação de saliva e sangue, facilita muito a remoção do excesso, além de você trabalhar com campo, tranquilo, porque o isolamento afasta a língua e a bochecha. E demora 5 minutos para fazer. Feito isso, jateamos com óxido de alumínio todos os dentes do substrato. Tá? Então, aqui o trabalho mostrando que há um aumento de cerca de 100% na adesão. E nós queremos trabalhar com um nível otimizado. No caso aqui, como nós já blindamos toda a dentina, fizemos o sistema OptiBond aqui. Ataque ácido, aí nós não passamos o primer, né? Só o adesivo. Não polimerizamos o adesivo, ó, não está polimerizado, tiro o excesso. Aplico resina, eu vou fazer uma cimentação com resina, aplico a minha peça e removo o excesso. Sai o excesso aqui, ó, ao redor de toda a peça, eu sei que então não ficou bolha, removo o excesso e polimerizo. Você pode perguntar, pô, professor, você está cimentando com resina? Sim. Existe a técnica de resina termomodificada, que tem muito embasamento na literatura, porém, se você usar determinados tipos de resina, e aqui eu não tenho nenhum vínculo comercial, não ganho nada, pago como todo mundo, se você usar Micerium BF, tá? A Biofunctional Micerium, da marca Micerium, ela é uma resina tão mole, que você não precisa nem esquentar ela para ela escoar. Então, você pode utilizar essa resina como material cimentante das suas peças. E aí tem uma série de vantagens de utilizar resina composta, termomodificada, em detrimento de cimento, em questão de desgaste e longevidade. Então, aqui a cimentação. Então, note que tem uma adaptação muito legal. Tá? Queria mostrar para vocês a cimentação, um videozinho, né? Então, isolamento, a gente coloca Teflon, coloca Superfloss, tudo no intuito de bloquear, né? Bloquear o extravasamento. Ó, essa é a Micerium BF2. Coloco no meu dente. Então, eu espalho ela em todo o meu preparo. Coloco a minha pecinha, ó. Olha como ela é molinha. Mantendo pressionado, tiro o excesso. Tecnicamente, um procedimento simples de ser realizado. Tiro o excesso com o pincel, olha, passo o meu fio, tiro o excesso do meio e temos esse resultado aqui. E aí cimentamos todas as partes posteriores, damos acabamento e o paciente, então, ficou com o setor posterior reabilitado. E aí, então, passamos para o setor anterior, que vão receber aí 12 facetas, tá? Que podem ser feitas também na forma indireta, como eu fiz, como na forma direta. Então, aqui, a gente resolveu fazer na forma direta, escolha de cor. No caso aqui, trabalhamos com Clear Fill, mas interessante seria trabalhar com qualquer resina nano-híbrida. Tá? Então, sempre trabalhar com primeiro jateamento de óxido de alumínio para preparar o substrato. Aqui eu vou passar uma dica de como usar isso daí. O óxido de alumínio faz muita sujeira no consultório. Uma das maneiras de você minimizar a nuvem de óxido de alumínio que invariavelmente acontece é colocar um filme plástico, é um Magipack, você envolve o isolamento absoluto, né? Isso vai fazer com que a nuvem seja minimizada, né? Como mostra o vídeo aí. Então, olha, você tem uma contenção, o Magipack funciona como uma barreira de contenção dessa nuvem aí. Ataque ácido, aplicação de sistema adesivo e confecção das facetas utilizando a técnica clássica de guias palatinas, guias proximais, preenchimento com resina
de dentina. Então, nós fazemos as guias proximais aqui, ó, que é a área crítica, difícil de dar acabamento. Então, eu faço isso com acetato, matriz de acetato. Aplica a dentina, faz a camada final, checamos o tamanho, se está compatível com aquele que nós criamos, né, no projeto. Fazemos aí anatomia secundária, anatomia terciária e polimento final. Então, o caso como era, antes e depois, né? E conseguimos fazer a reabilitação desse caso aqui, utilizando apenas resina composta, tá? Conhecimentos adesivos, conhecimentos de morfologia oclusal, morfologia dentária e oclusão. Tá? A parte inferior, como nós podemos ver, ainda ela está em provisório aqui, tá? Um caso que ainda não terminei, precisa fazer esses 6 anteriores. Isso daqui é tudo resina flow injetada. Resina flow APX, Clearfield, de alta carga, altíssima carga. Então, ela é uma resina flow que dura, que pode ficar aí seus 4, 5, 6 meses. E o paciente suporta isso daqui tranquilamente. Então, a reabilitação, ela tem como objetivo restaurar a estética, a fonética, principalmente proteger os dentes que estão com dentina exposta, porque a dentina exposta, ela desgasta 6 a 8 vezes mais rápido que o esmalte, e restabelecer a proteção mútua do paciente, que são as guias anteriores que haviam sido perdidas, né, pela doença oclusal. Então, nesse caso, nós podemos checar a guia anterior, guia do canino, guia do canino. E, finalmente, como a última etapa do tratamento, nós preconizamos a utilização de uma placa dispositivo interoclusal, tipo placa de Michigan, lisa, rígida. Pode também colocar um pouquinho aí de guia do canino e guia anterior. E o que a literatura fala a respeito de reabilitações oclusais, né? Eu tenho, no meu caso, resultados de 3 anos, como esse daqui, ó. É um resultado meu de 3 anos de reabilitação de pacientes. E os trabalhos, quem faz muito trabalho de reabilitação de resina é a Francesca Vailati. A Francesca Vailati, lá da Suíça, ela tem uma série de trabalhos publicados a respeito disso. E esse trabalho aqui, ela faz, parte 1, ela faz o acompanhamento de 6 anos, né, de resultados de reabilitação boca inteira em resina composta. Um trabalho publicado agora, em 2021, e mostra uma taxa de 97% de sucesso para resinas diretas, 98% para onlays e 100% para veneers em 6 anos. Né? O que acontece clinicamente, nós sabemos, é que a resina composta, ela é um material que vai apresentar mais manutenção em comparação com a cerâmica. Manutenção no que sentido? É um material que precisa, uma vez por ano, fazer um repolimento. É um material que tem um lascamento bem maior do que cerâmica, porém, é um material de fácil reparo. Né? Você consegue reparar, se lascar a borda do incisivo, você repara, se quebrar um pedaço de uma cúspide, você repara, diferentemente de cerâmica. Cerâmica você repara também, porém, é óbvio que a questão ótica, né, a questão estética vai ficar prejudicada, né, porque a gente sabe que a resina é um material inferior, esteticamente não, mas oticamente ele é um material inferior à porcelana. A gente não consegue, e olha que eu trabalho bastante com porcelana e com resina, você não consegue fazer a mesma qualidade ótica que uma porcelana estratificada tem com resina, um material mais limitado na questão ótica, né? Então, se você fez, de repente, um refratário e você tiver que reparar com resina, vai aparecer.
Se for um IMEX monolítico, fresado ou injetado, maquiado, isso vai aparecer menos. Porém, são materiais com índice de refração diferente e eles vão, no setor anterior, aparecer com certa diferença. Então, essa é a vantagem da resina, ao mesmo tempo que é a desvantagem dela. E quando nós indicamos, quando que eu, assim, não tem na literatura, mas quando eu não indico resina? Quando o paciente não tem boa higiene oral. Paciente com péssima higiene oral e candidato à reabilitação oral com resina não é uma boa, porque a presença constante de placa na resina faz com que ela degrade muito rápido. Então você vai começar a ter aparecimento de manchas na resina e isso não é legal. Aí, infelizmente, tem que se trabalhar com cerâmica. Cerâmica é um material, entre aspas, né, mais adequado para o paciente que não tem uma boa higiene oral. É óbvio que a gente deve mudar o hábito do paciente, todas essas histórias, mas a gente que trabalha na clínica sabe que muitas vezes isso é difícil mudar o hábito do paciente, né? Então, a gente já indica a cerâmica para que a culpa não recaia sobre nós depois. Então, é isso que eu falei, né? Esse trabalho de 10 anos de acompanhamento, de boca dividida, onde se metade da boca fez cerâmica e metade da boca fez resina, né? Ou seja, no mesmo paciente é o controle dele mesmo, observou-se esses pontos que eu comentei com você. Então, aqui, um caso meu de reabilitação oral com resina composta em 3 anos, e aqui um caso meu de reabilitação oral total com cerâmica após 3 anos. Então, tem uma diferença de materiais, óbvio, um pouquinho de brilho, tem mais brilho a cerâmica, a resina é mais matificada, mas ambos os tratamentos se apresentam de forma adequada clinicamente, esteticamente e funcionalmente. Então, qual é a minha opinião a respeito desses dois materiais? Muitas delas eu já falei. Para mim, a minha opinião, a resina composta é um material extremamente democrático, é um material que empodera o dentista. Esse termo aí está na moda, né? Um empoderamento. Se tem alguma coisa que empodera o dentista é a resina. Por quê? Ele fica independente. Ele não depende de laboratório. E vocês são alunos de graduação, vocês vão ver o problema que chama-se laboratório. Por quê? Porque cada vez mais tem mais faculdade de odontologia, então tem mais dentista e cada vez mais se fecha cursos técnicos de protético. Então não tem protético para todos os dentistas. Não tem protético para todos os dentistas. Ainda mais protético que faz reabilitação oral. Então você vai fazer com o protético, tem que ficar na fila. E aí você vai ter um problema grande no consultório se você não entregar isso de um fluxo razoavelmente rápido. A resina não. A resina você vai fazer lá, sábado e domingo, você vai tirar um tempo para fazer essa reabilitação. Outra, você vai ficar cada vez melhor em anatomia. Você vai ficar cada vez melhor em oclusão. Você vai ficar cada vez melhor em escultura. Tá? Outra, você vai gastar 400, 500 reais para fazer uma reabilitação inteira. Então, isso faz com que você possa aplicar esse tratamento em todos os pacientes e ter um lucro muito legal. Né? Então, por que não fazer? Por que não fazer? Porque, na minha opinião, vamos falar o outro lado da moeda. Fazer dente, eu sou implantodontista, periodontista, reabilitador anal e dentista, fazer dente é, na minha opinião, a tarefa mais complexa e difícil da odontologia. Simplesmente fazer a morfologia dentária de forma correta é um grande desafio profissional para todos. E o legal disso é que todo dia você pode melhorar um pouquinho. Todo dia você pode melhorar um pouquinho, então você nunca chega naquele patamar de acomodação profissional. Então, a minha opinião é essa. Resina é um ótimo material de reabilitação oral, é um material que eu adoro trabalhar, é um material que empodera o dentista, é um material
extremamente democrático, é um material que deixa você independente, é um material que faz você ganhar dinheiro com a profissão, é um material que te deixa extremamente satisfeito com a sua autoestima lá em cima, na minha opinião. Que ele deve ser aplicado segundo essas indicações que eu falei para vocês. Bom, então, o sucesso na reabilitação oral, ele vai vir da otimização da adesão, são os processos para se trabalhar num nível otimizado em adesão, sobretudo em dentina. Nós vamos precisar dos conceitos básicos de oclusão, que são muito simples, que é o posicionamento mandibular, que é o registro, que é o arco facial, e são os pontos de oclusão na mesa oclusal, que são os pontos de oclusão nas vertentes livres, nas arestas transversais, e dominar a anatomia dentária. Talvez esse seja o grande ponto mais difícil da odontologia, anatomia dentária. Correto? O resto são técnicas que você aprende no fim de semana, em cursos de imersão, em cursos que nós fazemos por aí. Bom, mas isso daí é o tripé da reabilitação, do sucesso em reabilitação oral. E já estou terminando, né? Das 9h30 aí. Ter um tempinho para vocês possam fazer perguntas para mim. Eu gostaria de terminar a minha apresentação com essa frase do Mário Sérgio Cortella, que é sobre capricho. E é uma frase que eu aplico desde muito tempo na minha carreira, na minha vida pessoal, na minha vida como ser humano, que é faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, muitas vezes a gente se forma, vamos trabalhar numa clínica, em algo simples, num postinho, numa prefeitura, mal tem um adesivo ali, né, uma resina ali para você fazer. Não importa, faça o teu melhor ali, na condição que você tem, porque você está trabalhando para ter condições melhores, para fazer melhor ainda. E isso você deve aplicar em toda a sua vida, seja no relacionamento interpessoal, no relacionamento com seus pais, com seus professores, com seus amigos, com seu paciente. É sempre fazendo o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Bom, espero que vocês tenham entendido a filosofia do trabalho, as questões, os pontos cruciais. Espero que vocês tenham gostado. O meu Instagram é drsakakura. Sou um cara bem acessível, pode mandar mensagem que eu respondo lá assim que eu puder. Tá bom? Gratidão a todos pela atenção. Carlos, tem alguma pergunta para mim? Olá, pessoal. Vou fazer a coleta das perguntas aqui. Pessoal, professor, eu recebi muita coisa no chat, direto no meu Instagram, no meu WhatsApp, inclusive de professores, parabenizando o senhor. Eu tenho a honra de estar num grupo de WhatsApp, que o senhor também está, então eu sei as maravilhas que o senhor posta para a gente lá todo dia, né? O aprendizado que eu, particularmente, tive com o senhor no último ano foi de uma contribuição gigante para mim. E espero, muito em breve, estar aí em Campinas com o senhor. Estão perguntando aqui, professor, qual foi a espátula que o senhor usou para fazer os sucos? Ah, o suco. Como é que o senhor faz aquelas anatomia? Sim, é assim, eu uso basicamente, sou adepto do quanto mais simples, melhor, tá? Então, para fazer anatomia oclusal no dente, a gente usa um condensador, tá? Que é aquele condensador que é um instrumento roliço, né? Para a gente fazer vertentes e acomodar a resina. E para sulcar, eu uso uma espátula fina de ponta fina, tá? Pode ser, não tenho dinheiro para comprar. Pode ser lima, tá bom? Pode ser sonda. Aí você vai pegar seu disco de carborundum lá, dar uma afiada na sonda para ficar mais fininha. Como pode ser também a espátula da LM Art Fissura, que é uma espátula boa, porém um pouquinho mais cara. Eu vendo a gente tem lá no curso lá um kit lá, que a espátula não é tão cara, acho que custa uns R$ 70 aí.
e é mais acessível. Mas pode-se empregar um instrumento fino, qualquer, não importa o instrumento, importa você fazer o desenho no lugar certo. Outra pergunta que me fizeram aqui foi a questão da resina. A quanto a gente deve aquecer mais ou menos essa resina para a gente ter uma boa consistência? E se existem outras opções além da resina da micério? A resina da Micerium, por que eu citei a resina da Micerium? Porque a resina da Micerium não precisa aquecer. Essa que é a grande vantagem, né? Se você estiver trabalhando no sul do país, onde é muito frio, tá? No inverno, talvez você precise jogar um jatinho de ar quente, que aí eu uso um pouquinho de secador, sabe? 10 segundinhos, ela já fica bem molinha. Agora, se você estiver usando resina Z100, se você estiver usando Gradia, se você estiver usando outras resinas, aí você vai precisar de um dispositivo para termomodificar a resina. E esse dispositivo tem uma temperatura controlada por volta de 64 graus. Tá? Então, a resina fica bem molinha, bem quentinha aí nesse dispositivo. Geralmente, eu tenho esse dispositivo, eu coloco as resinas em seringas Centrix, tá? E aí aplico. Fora isso, se você quiser facilidade, resina Micerium BF2, BF3 ou BF1. Essas outras resinas a gente transfere para a Centrix, da Centrix aplica, é isso? Isso. Por quê? Porque ou você pode pôr na peça, porque a resina, na hora que você termomodifica, ela fica impossível de se manipular. Ela fica como se fosse um chiclete aquecido. É como se fosse um mel derretido. Então, você não consegue manipular ela. Ou você injeta com uma seringa Sintrix, ou você já aplica na peça e põe a peça para aquecer. Depois de Quando você está aquecido, usando... então, aquece a resina e depois volta com a peça para aquecer? Ou Não, não. coloca na resina e aquece tudo junto? A peça E com a... aquece tudo junto. Uhum. Aquece tudo junto, ou aplica a resina na Centrix. Entendeu? Como se fosse um cimento, vamos falar assim. Mas você não consegue manipular cimento, né? Então, a resina termoaquecida é a mesma coisa. Você não consegue ficar manipulando ela, você aplicar e ficar espalhando ela. Não dá. Então, você tem que ou aquecer ela já na peça ou usar Centrix. Muito bem. Deixa eu ver outras perguntas. Mandaram mais perguntas aqui pelo WhatsApp do que pelo chat. Me pediram, eu sei que foge um pouquinho, o senhor não falou tanto disso, mas a questão da dimensão vertical. Como é que o senhor regula essa dimensão? Como é que o senhor chega nessa dimensão? Essa Uma prova ótima da pergunta. dimensão é feita antes? Sim, isso é uma ótima pergunta, né? Porque essa é a dúvida de todo mundo, né? Quanto que aumenta da dimensão vertical? Existem diversos parâmetros, né? Não existe um parâmetro que é uma bala de prata que você atira e acerta em tudo. Então, eu uso uma conjunção de técnicas. Então, a primeira técnica que eu gosto de trabalhar é a exposição do incisivo central. Então, através da exposição do incisivo central, eu vou determinar o tamanho do incisivo central e aí eu vou gerar toda a proporcionalidade posterior. Esse é um ponto. Segundo ponto, faço regra de proporção áurea com terços, com compasso. Perfeito? Terceiro ponto, questão do lábio em repouso. Quarto ponto, você bota o mocap e manda o paciente falar o Pai Nosso. Vê lá o S, como é que tá, né? Então, você vai, através de testes fonéticos, testes estéticos, testes de proporção áurea facial, achar a dimensão correta. Tá? E como eu transfiro isso para o meu planejamento? Então, isso eu tudo faço antes de aumentar a dimensão. Eu faço isso trabalhando com a exposição do tamanho do meu incisivo central, porque a partir daí eu consigo gerar toda a parte de proporção dentária, né? Feito isso, então eu insero, coloco na boca o mocap e faço o teste. Gente, dimensão vertical, a literatura mostra que você pode aumentar de 0,5 milímetro até 5 milímetros sem problema nenhum. Por quê? Teoricamente, quando eu falo teoricamente, você vai estar trabalhando só com movimento de rotação
da ATM, né? Não com o movimento de translação, mas a gente sabe que isso não é verdade, que translada um pouquinho. Mas a ATM é muito plástica, é muito neuroplástica, né? Senão a gente não conseguiria trabalhar nem com placa oclusal. A gente bota uma placa no paciente de bruxismo que tem 2,5, 3 milímetros de espessura posterior, né? Na frente fica 5, 6 milímetros. Então, é um aumento muito significativo. O paciente não fala que dói a TM. Eu vejo... A cirurgia ortognática, por exemplo, né? Às vezes a gente tem um ganho gigante na cirurgia, muito rápido, né? Antigamente se dizia que tinha que haver uma adaptação, mas a gente sabe que isso não necessariamente Cara, quando você está dentro do fisiológico do paciente, a adaptação é em questão de horas. É uma adaptação de propriocepção muscular. 2, 3 dias, é que quando eu coloco um aparelho lá, né? Também, você fica lá incomodado 2, 3 dias, depois parece que some o aparelho. O dente com aumento de dimensão vertical, assim, 2, 3 dias parece que tem um troço muito grande na boca, depois ele some. E a musculatura, a propriocepção da musculatura adapta muito rápido. Feito isso, acabou. Não tem erro, né? Tem pessoas que gostam de deixar aí 1 mês, tudo, para ver se quebra a restauração, né? Pode ser também feito isso, só que aí você vai ter que fazer um mock-up posterior também, né? E aí o mock-up posterior dá um trabalho medonho, depois tem que tirar tudo, mas também é uma opção de tratamento também. Deixar 1 mês, 2 meses para avaliar. Eu avalio aí principalmente fratura de restauração. Se fraturar o mock-up, significa que o paciente está fazendo algum tipo de movimento que a longo prazo vai fraturar sua resina e vai fraturar sua cerâmica também. Então, você precisa controlar isso daí. Perguntaram aqui sobre a secagem, né, do adesivo com a seringa tríplice, se a gente não podia ter algum tipo de contaminação. Com certeza, né? Seringa tríplice contamina pra caramba. A gente que trabalha com microscópio não é só seringa tríplice, não. É micromotor também, que espirra de óleo, aquele negócio no seu dente, é uma coisa de louco, né? Por isso que eu gosto mais de usar sugador. Eu uso mais cânula de sucção ou sugador cirúrgico para fazer a secagem, tudo. Lá no meu consultório, né, a gente usa secador, filtro, uma série de coisas para ter um ar de maior qualidade. Mas lógico que sempre tem um risquinho de você jogar alguma coisa lá. Tá? Outra pergunta que fizeram aqui foi a respeito do tipo de pincel, se você usa algum tipo de pincel para ajudar na acomodação dessa resina. Sim, eu uso, assim, particularmente eu gosto de um pincel, que é o pincel Hotspot, tá? É um pincel de pelo de Marta natural, ele é um pincel mais denso, o pelo é um pouco mais grosso, e quanto mais usado, melhor ele fica. Então, eu não gosto particularmente de pincel de pelo sintético, eu prefiro pelo natural, eu uso Hotspot, é o chato e um fino curvado, lá que agora não me lembro a referência dele. Eu não lembro a referência dele, não. O meu último durou 12 anos só. Então, se você souber fazer a manutenção dele, que não é ficar limpando com álcool isopropílico toda hora, toda vez na hora de guardar, dar uma hidratada com glicerina nele, ele dura anos. O meu faz 2 anos que tá bom. E perguntaram aqui sobre a resistência da resina, se ela não perde resistência quando aquece. Não. Quando aquece, como assim? Aquece para fazer a termomodificação? Exatamente, para fazer a termodificação, se essa resina ela não perde resistência. Não perde nenhuma propriedade. A resina ela consegue ser aquecida, se eu não me engano, 12, 13, 14 vezes antes de ter uma alteração. E a termomodificação da resina, que é a colocação da restauração já polimerizada indireta no micro-ondas ou na autoclave, alguns trabalhos, isso é um pouco polêmico, aumentam a resistência dela, aumentam a dureza, porque aumenta o nível de conversão de monômero em polímero. A gente sabe que o fotopolinizador converte cerca de 60% só. Né? Para ter uma conversão 100%, nós precisamos de temperatura alta, de vácuo, de pressão e fazer isso tudo numa máquina, coisa que só vai conseguir num bloco de resina, para cada canto. Quando você faz em ambientes normais, se você colocar isso no micro-ondas ou na autoclave, você vai elevar um pouquinho acima de 60 esse índice de conversão, que é interessante para a gente.
Muito bem. Excelente. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu gostaria de agradecer a sua aceite para estar conosco aqui, né? De partilhar um pouco, e isso eu posso dizer que foi assim uma gotinha de água do que o professor Celso compartilha com a gente sempre. Acompanhe o professor Celso aí nas redes sociais, tá? Ele está sempre dando uma aula sobre uma odontologia de excelência, uma odontologia consciente, né? Não uma odontologia movida por vaidade, nem simplesmente para preencher o Instagram, né? O professor Celso é muito consciente nos seus processos, né? Segue, nos ensina a cartilha direitinho de como seguir nessa odontologia adesiva. Como vocês viram, os materiais que nós temos nos proporcionam várias maneiras de reabilitar o paciente. É só questão de saber corretamente indicar, né? A gente vê hoje alguns colegas, eu só trabalho com material tal, só trabalho com material tal. Não, o que indica, o que a gente vai fazer no caso não é o material, mas sim o caso em si, o que cabe para aquele caso, né? Eu, mais uma vez, agradeço demais, professor, a sua presença. Tenho certeza que os nossos alunos aprenderam muito hoje e espero reencontrá-lo em breve, se Deus quiser, em Campinas. Perfeito. Obrigado pelo convite, professor Carlos Eduardo Soares, também toda a presidência, a comissão organizadora da jornada do Congresso. Para mim, eu fico extremamente satisfeito, meu dia já está ganho de ter essa oportunidade de plantar uma sementinha no coração e na cabeça de cada graduando. Espero que ela germine e dê bons frutos, ela encontre uma boa terra. Amém. Obrigado. Yala? Obrigada, professor Celso. Estou aqui encantada com a palestra, só elogios, estou recebendo muitas mensagens aqui no Instagram, no WhatsApp. Só sucesso, parabéns. E em breve quero conhecer de perto o trabalho do senhor também. Obrigado, será uma honra e um prazer, viu, Diabo? Tá, igualmente. Gente, são 9h26, eu proponho um intervalo até as 9h45, onde a gente retorna e faremos o sorteio, tá bom?